Vamos chorar as pitangas, então, aqui na tela. Não tantas, para não desanimar o povo, né? Porque daqui a pouco... Não, total. Olá, bem-vinda a mais um Prosa Cinéfila. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o início, né? Como é que a gente começa da academia, cinema, estudante, falar um pouquinho sobre esse processo. Quero fazer cinema, como é que eu começo com isso? Precisa mesmo de uma faculdade? O que é que ela vai trazer de bom? Né? E quais são os percalços também dessa profissão. Estou aqui hoje com Vitória Paquelê. Tudo bom, Vitória? Tudo bem. Na verdade, vocês não sabem, mas a Vitória foi a primeira entrevistada do Prosa Cinéfila. É verdade. Foi o teste, né? O piloto teste que a gente teve que fazer, mas agora é a Vera mesmo. Como é que você tá? Eu tô bem, estou muito feliz de estar aqui novamente. O piloto foi muito legal também. Foi minha primeira experiência, assim, de entrevista. Então, fui muito feliz de agora estar voltando em um outro momento. Sim, agora formada, né? Exato, agora nesse processo de formatura, então... Processo de formatura. É outra pessoa que está falando aqui, sim, definitivamente. Né? Já cineasta. Muito bem. Então, começar com esse processo, né? Esse semestre, né, meio louco de TCC, de terminar. Né? Você fez um filme. Conta um pouquinho sobre como é que foi isso. Então, esse ano a gente finalizou o curta de TCC do Coletivo Morfose, que é o que eu faço parte. Nosso curta foi O Sol Sempre Está, que começou o processo em julho do ano passado. Sim. Principalmente eu e Diego, que somos os roteiristas e diretores. Diego é muito mais focado para a área de pesquisa, então a gente sempre conversou muito sobre os temas que envolviam o filme, mas foi o momento que a gente realmente sentou e começou a escrever para esse ano a gente produzir ele, a gente gravar ele, finalizar e só agora ele realmente ficou pronto. Então foi um ano bem trabalhoso, bem minucioso, da gente também entendendo as complexidades de um filme como o nosso, né, que era num barco, etc., mas que foi muito legal. No barco, né, conta um pouquinho, né, você disse que, lembro que você falou, né, no piloto que tem uma inspiração em Limite, né, porque... Tem, conta exatamente. Um pouquinho mais a história, faz um sinopse. Assim, na verdade, a história começou com uma outra gravação que teve de faculdade, de um curta chamado Beira-Mar, dirigido por Karina. E nessa produção, Diego, que é o roteirista e diretor junto comigo, ele estava como diretor de fotografia. E aí um dia eles estavam lá em Ilha de Taparica gravando e Cássia, que também era da equipe, tirou uma foto de uns meninos num barco distante deles. Tá. E aí Diego ficou apaixonado por essa foto, na verdade, por um tempo, me mostrou, falou que achava muito bonito, porque a gente também sempre conversava sobre no Porto da Barra, os meninos que ficam nadando pra brincar nos barquinhos. Sim. E esses cenários soteropolitanos que a gente tinha vontade de discutir. E aí, junto com Mariana, que foi nossa produtora e editora de fotografia, que queria trabalhar também com Capitães de Areia, como referência, Diego queria falar de Trampolim do Forte, meio que as coisas foram se juntando com aquela imagem e também nossas outras referências, né? A gente percebeu quantas referências a gente tinha da ideia de isolamento, né? Tanto de Limite, então... Limite entrou na área de pesquisa, foi muito mais a gente tentando se justificar. A gente acha importante... Coisa, né? Aquela coisa acadêmica, exato. Precisamos explicar, trazer então, a ideia surgiu pela foto, mas foi a nossa forma de falar. A gente faz sentido a gente querer discutir o nosso isolamento e a falta de perspectiva a partir de um literal falta de perspectiva num barco sem terra à vista. Sim, naquele mar alto, né, assim... Exato. Do nascer do sol ao pôr do sol, de alguma maneira. Exato, e a gente gravou lá em Paripe, todo em Paripe e em Santana. E ainda teve todo esse processo também de remoção dos fundos, porque a gente gravou do lado de Ilha de Maré, então tinha muitos fundos aqui. Então também teve uma equipe muito legal de VFX para poder fazer aquelas remoções todas e justamente ter esse isolamento que, por exemplo, o Limite tem, que é bem mais lento e de contemplativo. Porque é de uma época também diferente, né? Tem outros meios de produção. Que não deixa de ser realmente um marco, né, do cinema. Com certeza. Foi considerado, até na Brasília, ficou em primeiro, melhor filme brasileiro. Exatamente. Da lista. E que, inclusive, um adendo, uma coisa que foi muito interessante é que Limite é um filme do Rio. Isso. E é bem antigo. Sim. 1930. E eu tive o vídeo, né, que sou eu e Diego falando sobre as nossas referências, e a gente cita Limite. E aí, tempos depois, a minha avó fala comigo
que a minha tia-avó tava emocionadíssima, porque na cena que tem as crianças, uma das crianças é o pai da minha tia-avó. Caramba! E aí, e que esse filme era uma memória na minha família já. Sim, de e você que nem sabia. eu não fazia a menor ideia. Que loucura. E aí, quando minha tia-avó assistiu o meu vídeo citando esse filme, foi uma emoção, assim. Foi muito legal. Minha família é do Rio. Que massa. Maravilha. Mas, assim, o Limite foi um filme único de um cineasta. Espero que não seja o seu único. Não, pelo amor de Deus. Não. Como é que tá essa perspectiva agora de formada? Como é que você tá se organizando? Eu sei que ainda tá muito recente, né? O filme teve a primeira exibição agora. Ontem, foi ontem. Mas definitivamente existem outros projetos que eu venho pensando. Sim. Tem, na verdade, um argumento de curta que eu comecei a escrever em janeiro do ano passado. E que o TCC que estacionou ele. Tá, né? Na verdade, o TCC estacionou tudo. Qualquer ideia da minha cabeça. Tipo, para o mundo que eu preciso formar. Qualquer coisa que eu tinha pra pensar foi estacionado. Então agora eu posso voltar tanto a esse argumento como de outros colegas também, que antes eu conversava com eles e a gente pensava como a gente ia fazer esses filmes deles. Mas eles também estavam no processo de TCC. E eu também estive em outros grupos de TCC. Trabalhei em outros curtas, além do meu. Em outras funções. Eu fui preparadora de elenco de 2 deles. E então foi realmente um ano bem corrido. Mas agora eu quero voltar a trabalhar esse. Também eu tenho 2 ideias de longa. Mas como eu não tenho nenhum contato com... Mas o coletivo que você falou, ele vai continuar? Vai. E a gente pretende trabalhar juntos, não necessariamente somente com curtas-metragens, né? Porque somos um grupo bem diverso. Eu sou uma pessoa no coletivo que gosto mesmo de cinema. Mas tem outras pessoas no coletivo que também gostam das áreas publicitárias, que também gostam de videoclipe, que gostam de fazer clipe. Então eu acho que a gente vai ser realmente um coletivo audiovisual. Que quando a gente tiver interesse de trabalhar juntos novamente, ali é uma equipe que a gente já se confia e se gosta. Já sabe como funciona. Mas vamos organizar aqui agora um pouquinho. A gente começou pelo TCC, né? Quase pela metade do caminho, porque sua carreira vai começar agora. Mas tem o progresso, né? Quem é você, né? Vitória, que vem do teatro, que é atriz, né? E que chega no cinema, né? Fala um pouquinho dessas escolhas. E também, assim, se é direção e roteiro, o que é que você quer seguir. Então, a minha mãe, ela é atriz, né? Meu pai também. Então, eu cresci no teatro. Falando nos seus pais. Minha mãe, Fernanda Paquelê, e meu pai, Ismael Marques. Então, eu cresci num meio muito teatral. E eu sempre gostei muito. Eu sempre viajei com minha mãe para todos os festivais quando eu era criança. Sempre adorei. E aí, aos 8 anos, eu comecei a fazer teatro. Estreiei minha primeira peça aos 8. E eu fiz parte de um coletivo. Eu fiz parte de um grupo de teatro de crianças, que na verdade nós ficamos juntos dos 8 aos 19 anos. Durante esse tempo a gente fez muitas peças. A gente amadureceu junto, né, o coletivo. Inclusive, uma colega minha desse grupo tá hoje na Europa fazendo teatro. Tem colegas que estão na escola de teatro. Então, realmente foi bem legal. E meu primeiro contato com o audiovisual foi esse curta, Duas Marias. Sim. Que eu atuei criança. Foi meu primeiro contato realmente com o mundo audiovisual. Mas eu não tinha nenhum interesse. Eu cresci pensando em fazer teatro. Sim. Eu sempre quis fazer faculdade de teatro. Mas, na verdade, a pandemia que me estacionou um pouco, me fez pensar em outras coisas. E eu sempre gostei muito de escrever. Sim. Eu acho que eu nunca tinha... Eu queria ser, na verdade, dramaturga. Quando eu cresci, eu queria escrever peças de teatro. Sim. Mas eu comecei a também gostar mais de cinema... A pandemia também, eu acho que na verdade cinema não era uma possibilidade. Eu acho que fazer faculdade de cinema, pra mim não faria muito sentido. Quando eu era mais nova, eu achava que, sei lá, seria uma faculdade de direção, uma faculdade de roteiro. Eu não imaginei que eu conseguiria experimentar todas as coisas juntas e conhecer a área. Mas era uma ignorância minha que, na verdade, eu pensei em fazer jornalismo, por essa parte da escrita, cogitei fazer letras, cogitei sociologia... Museologia, meu Deus. Exato, eu pensei em várias áreas. Só que aí uma colega minha, ela queria fazer cinema, mas os pais dela não apoiavam tanto, ela tava meio que desistindo. E eu quis apoiá-la. Eu filei a emenda do curso pra falar, você tem que fazer. Olha quanta coisa legal que você vai fazer, porque eu não fazia ideia também. Sim, do que falei, você vai estudar isso, isso e isso. Eu falei, caraca, que legal. E aí eu me matriculei antes dela. Antes dela, foi apoiar e acabou sendo... E ela formou ela também? Tá agora também. Apresentou também ontem o TCC dela.
Maravilha. Mas e é legal ver isso, né? Que você fala, a gente tem muito essa coisa, né? Principalmente quando a gente não conhece. Fazer cinema. É ser cineasta, é dirigir e tal. É muito distante, né? Isso. Mas a faculdade de cinema, ela te dá algumas vertentes. Muitas vertentes. Né? E o que é que você descobriu nesse processo, assim, que você acha que é bacana? Eu acho que a faculdade de cinema, ela entrega realmente essa ideia do que a gente não sabe enquanto espectadores leigos. Sim. Toda a loucura que faz um set acontecer. A gente acha que existe o roteirista, o diretor de arte e os atores, né? E a equipe. No máximo. E a equipe, Mas realmente na faculdade você vai se desdobrando e você vai, inclusive, se encantando, né, por outras coisas. Eu nunca tinha tido contato, por exemplo, com o que era a função assistência de direção. Sim. E foi uma coisa que eu percebi que eu também me identificava, que eu também gostava, mas o meu interesse para roteiro e direção realmente também veio por essa vontade de contar histórias. Tá. Né? Quando era mais nova, eu gostava muito de escrever fanfic. E eu acho que também foi um início meu na parte de escrita, assim, de criar minhas próprias histórias. E é muito legal escrever alguma coisa e você ver na tela depois. Essa coisa da assistente de direção é legal, porque tem gente que vê assistente de direção e acha que é o estagiário do diretor, não né? Não é mesmo? Quando, na verdade, ele precisa ser, às vezes, até mais experiente, né? Exatamente. O assistente de direção, assim, é o cérebro de tudo que tá acontecendo, a conexão da ideia do diretor com todo o set. Para o set funcionar, precisa um bom de assistente de direção, tá junto com a produção ali, e eu comecei a gostar bastante também. E consigo perceber na minha sala o quanto que o contato com a faculdade também transformou vários profissionais. Sim. Tem um colega que ele entrou como meio que para se formar só. Sim. Ele era fotógrafo já, trabalhava com fotografia e está saindo um produtor executivo absurdo. Papai, que bom, né? Porque tem isso, né? Essas funções todas que às vezes as pessoas acham que... Ou porque acha que não tem glamour, ou porque acha que não sabe, né, o que faz, na verdade, né? Exato. Então, produtor, mas você experimentou tudo? Produção, eu fiquei, produção de arte, som, passeou por tudo? Não. Som não. Eu sou meio ignorante, eu acho que é um problema, eu acho que eu tenho que voltar. Mas eu sempre fiquei meio que na área de pesquisa. Certo. De roteiro, de direção, montagem também. Inclusive no Sol Sempre Está também, tem algumas partes que foi eu que montei. Montagem e direção de arte. Eu acabei na faculdade passando por essas áreas, assim, e de produção. Preparação de elenco também. E preparação de elenco, que aí já vem por causa da sua bagagem como atriz. Exato, a preparação de elenco, na verdade, de início, foi meio que eu ajudando meus colegas mesmo, que estavam fazendo os curtas-metragens e que estavam com uma mente de direção muito técnica. Estavam pensando como fazer aquele filme acontecer e os atores ficavam completamente perdidos à mercê. E eu falava, gente, vocês precisam ter um acompanhamento com eles. Sim. E eu fui me forçando, esse processo assim. de entender o personagem, de fazer Exato. Às vezes a gente não tinha muito tempo. Sim. Mas só de ter alguém só para escutar os atores, só para ter esse trabalho com eles, fez uma grande diferença também nos trabalhos deles. Sim, e aí que a gente vai percebendo também a importância de todas as funções. No início a gente acha que dá pra gravar, dá pra fazer, dá pra gravar. Dá e um vai jeito, passando né? o tempo, você vê que não tem como, tem que ter todo mundo mesmo. Tem que ter aquele processo. E nessa lógica, né? Porque a dramaturgia, de uma forma, o teatro, ele é a arte inicial, né? Desde lá dos gregos, vai fazendo a construção. E o cinema, de alguma maneira, bebe um pouco nessa dramaturgia. Você sente uma diferença muito grande nesse processo, né? Que você queria ser dramaturga, agora ser roteirista. Como é que Eu acho que são linguagens diferentes, mas que elas muito se encaixam. Eu, por exemplo, gosto muito de filmes que poderiam ser peças de teatro. Eu sempre falo isso. Filmes que passam em um cenário, com 2 atores, que precisam de um diálogo e um texto incrível para se sustentar. Sim. Eu acho que o teatro, ele entrega coisas que o cinema não pode entregar, e que o cinema também entrega coisas que o teatro não pode entregar. Eu acho que são 2 linguagens tão completas e que eu admiro elas tanto, mas que realmente, completamente, o cinema bebe o teatro completamente. O teatro é tudo, sabe? Eu sou... É a base, né? É a base pra tudo, mas o cinema, enquanto uma linguagem que junta todos, né? Junta música, junta teatro, junta artes visuais. Eu acho essa parte mais legal. Achei importante perguntar isso, porque assim, eu sempre quis ser roteirista, né? Quando você, o teatro, pra mim, sempre foi um espaço lá de lazer. Mas quando eu comecei a ser roteirista, sempre me indicaram isso, vai estudar teatro, vá pra base. Eu lembro de um professor que falava, Aristóteles tem que ser o seu livro de cabeceira, né? Todo dia, sua Bíblia, leia tudo. Porque é isso, a gente precisa entender a dramaturgia para poder construir, né? Pra gente, até para poder ser disruptivo, entender o que tem que romper, né? Exatamente. Quando eu tive uma disciplina de
de crítica. E eu tinha um professor que ele era mais focado em teatro. Sim. Então foi muito legal, porque ele fugia um pouco do campo de audiovisual, que a gente era bem monótono quase, assim. Não tinha muito outras áreas que fariam sentido pra gente. E ele trouxe justamente a literatura clássica de teatro. Sim. E fez toda a diferença, assim. Inclusive percebi a turma muito mais solta. Sim. Conseguindo entender de onde aquelas ideias vinham. Claro. E o que a gente estava pensando, sem nem perceber. Sim, até para não se achar o genial de uma coisa que já é feita há séculos, né? Que foi feita há muito tempo, exato. E eu acho que isso é uma outra coisa bacana da faculdade, é que eles vão te dando referências, né? Vai dando uma bagagem, não só do teatro de outras linguagens, mas do próprio cinema. Porque eu acho que vem muitos jovens, assim, que conhecem cinema dos anos 90 para cá, né? E aí você não entende... Não vai a fundo entender essa história desse cinema. Eu como exemplo também, sabe? Eu entrei na faculdade de cinema bem ignorante. Bem ignorante, e eu acho que também não tem problema nenhum ser bem ignorante quando você tá entrando num local de ensino. Claro. E eu aprendi bastante de pesquisa e fui conhecendo filmes novos. Por exemplo, eu não fazia a menor ideia de que era Limite, né? Antes da faculdade. E outros filmes que a gente cita. Apesar de ser da sua família, né? Apesar, tá entendendo? Eu não fazia a menor ideia que esse filme existia e a área de pesquisa era muito legal. E quando eu fui monitora e tutora de algumas disciplinas na faculdade, eu lembro de uma primeira aula com os calouros. Sim. E o professor sempre pergunta qual o filme preferido de todo mundo. Eu adoro fazer isso. Mas só que ele fala, gente, não tem resposta errada. Sim. E as pessoas ficam muito com vergonha, né? Sim. Ficam com muita vergonha de falar algum filme de desenho animado, assim. Sim. Querem sempre colocar um filme que, teoricamente, é cult. Sim. O que também não tem problema, porque ali é o momento de conhecer filmes novos. É o caminho, é bem legal. Você entra pela cinefilia por qualquer lugar, né? Por qualquer via. Exato. E aí eu acho divertido, porque quando eu sempre perguntam, depois eu conto, e a sua professora qual é? Aí eu falo Crepúsculo dos Deuses. Só que eu falo Crepúsculo, todo mundo... Hã? Dos deuses. Exato. Calma, tem mais. Tem essa troca. E o seu filme preferido, qual é? O meu filme preferido atualmente, eu acho que é She's Gotta Heaven, de Spike Lee. Sim. Eu acho que eu tô meio que com ele na cabeça esses tempos. Tá um pouco no Blaxploitation. Exato. Ele também tem um pouco a ver com esse argumento que eu tava pensando. Sim. E eu agora tô entrando nessa pesquisa dele. Tá. Vou começar agora a entrar numa outra faixa de assistir vários filmes pra você conseguir... Sim. Pra eu conseguir montar outra história, né? Porque também tem isso que eu perguntei, no momento, né? Porque às vezes nosso filme preferido é o do momento, né? Se a gente vai mudando... Esse é o meu atual, né? E vai construindo a nossa lista de filmes. E o seu é fixo? Até tem um tempo já que Crepúsculo dos Deuses tá no topo. Ok. Porque assim, ele me pegou muito, principalmente porque é um roteirista também, porque tem essa lógica de que eu gosto muito dessa discussão, né, das grandes estrelas que depois caem no ostracismo, esquecido. Gostou da Substância? Gostei. Exatamente sobre isso. Também é sobre isso, exatamente. Mas o Crepúsculo me pegou assim, eu não sei porque desde que a primeira vez que eu vi, a primeira cena me fisgou e eu fiquei presa no filme, eu não conseguia, aquele corpo boiando. E ele tem uma narrativa não linear que te prende, né? Que interessante. Ele começa com o corpo boiando e a voz-over do defunto contando a história. Então, uma coisa isso meio memórias póstumas. Exatamente. Então isso me pegou, né? Eu fui nessa construção, tem toda essa a parte mistura. De referências é muito interessante, porque você percebe que você não cria nada da sua cabeça tipo, por conta própria, Exato. né? Tem vários planos do nosso filme que são planos muito parecidos com as nossas referências, porque era exatamente o que a gente queria passar na imagem, e um filme passou isso pra gente, aí a gente pegava, era muito legal. E isso é referência ao do audiovisual, né? Porque, por exemplo, o Crepúsculo dos Deuses, essa cena dele boiando, é a cena inicial da novela O Rebu. Começa exatamente com a mesma cena. Exato. Então você vê que essas referências se brincam. E é legal você conseguir perceber isso também, né? Exatamente. Ficar com o olho tão afiado ao ponto de conseguir perceber um filme ter referenciado ao outro. Exatamente. Exato. E outras referências que você tem, né? Tipo, você tem. Então, pra esse filme? Pra tudo, pra vida. Desse filme, por exemplo, porque eu acho que a gente fez um trabalho de pesquisa bem legal. Digo isso porque eu acho que a gente se sentiu muito contemplado pelas as referências. Certo. Eu sentia que se eu apresentasse as referências, todo mundo saberia o que eu queria fazer na história. Massa. Que foi Paradise Now, que é um filme palestino que também é sobre dois amigos numa situação limite, no meio da guerra, e que eles estão também nesse sentimento de falta de perspectiva, e aí foi
uma referência de roteiro da gente, mas que ainda assim é um filme brilhante. Nossa última cena também é inspirada no deles. Certo. Então também Trampolim do Forte. Inclusive eu enviei pro João Rodrigo Matos. Eu fiquei muito feliz. Falei pra ele, inclusive, que era uma das nossas maiores referências. Nossa, que ele foi entrevistado aqui há 2 programas atrás. Exatamente. Que foi quando eu tive a chance de conhecê-lo. Sim. Trampolim do Forte. Também temos Limite. Referência. Os Últimos Românticos do Mundo. Que é uma curta-metragem pernambucano. Também sobre um casal no fim do mundo. Nossa. E foi muito legal perceber no processo de referência quantos filmes falam sobre isso. E quanto tá todo mundo se sentindo meio perdido. Sim. Na falta de perspectiva. Eu acabei não falando também o sinopse do filme. Mas o curta O Sol Sempre Está são 2 meninos num barco à deriva. E eles estão prestes a vivenciar, assim, o sol vai explodir. E eles estão tendo um último diálogo sobre os sonhos perdidos, as expectativas frustradas deles, daqueles 2 corpos ali. Muito bom. E eu acho que essa coisa assim de confinamento, de falta de perspectiva, é um pouco também dessa geração pós-pandemia. Você percebe isso dentro dessa discussão? Definitivamente. Eu me formei na pandemia na escola, né? Eu me formei em 2021 e realmente o nosso sentimento era de falta de perspectiva, num momento de guerra. A gente acabou na escola, indo pra faculdade, indo fazer outras coisas. Também agora na faculdade. Principalmente numa área que é tão desvalorizada. Sim. Com falta de políticas públicas. A gente se sente assim meio... Sério que a gente tá realmente... formando em cinema. Se formando aqui, sabe? E a gente tá escolhendo essa guerra também, sabe? Sim. Que a gente fica vendo, por exemplo, as coisas... A vivência que minha mãe tá tendo agora. De gritando e gritando pelo teatro daqui, sabe? Sim. Eu vejo isso em casa e a minha escolha, se seguir isso, é surreal também. É a falta de perspectiva da gente. Mas eu acho que o filme, ele tenta ser uma metáfora sobre falta de perspectiva. Mas a esperança. Exato. Existe uma esperança, mas também é impossível a gente não ser um pouco pessimista com o que a gente vê. As nossas pesquisas e nossa justificativa do filme também falava bastante sobre a juventude negra daqui da Bahia. Dos jovens negros que são mortos a todo tempo. Então, também é impossível não ser um pouco pessimista. Porque é o que estamos vendo e sentindo. Mas, ainda assim, a intenção era só uma metáfora sobre falta de perspectiva. Sim. Tanto que a gente ficou muito sentido, assim, com o irmão de Bernardo. Bernardo foi nosso produtor e montador. Que tá se formando no ensino médio. E ele falou que ele se sentiu muito contemplado pelo filme. Sente que o sol dele é esse final da escola. Ele tá se sentindo perdido agora, entendeu? Bichinho. Exato. E que a gente também sentiu isso nesse momento dele. Sim. Então é uma coisa meio metafórica pra quem foi. A gente, quando a gente tava pensando no filme, a gente falava que um sol explode todo dia. Sim. Em diferentes instâncias e em diferentes mundos, algum sol vai estar explodindo hoje, mas amanhã talvez possa ter outros também, mas né? é o início de um Big Bang para um novo mundo. Exato, né? Pode acontecer outras coisas. Mas assim, tem realmente algumas faltas de perspectiva, dificuldades. Fazer arte no Brasil não é fácil, né? Cinema também não, nunca foi valorizado, né? A gente viveu ciclos, mas nunca teve uma cultura realmente, nem uma indústria que fosse estabelecida. Mas a gente está tendo uma perspectiva boa agora do cinema nacional. Acho que tem filmes brasileiros, pelo menos, que têm vindo com boas críticas, bons públicos. Definitivamente. Né? O pós-Bolsonaro também tá subindo bastante, assim. É porque também é uma área bem cara, né? Sim. É uma área cara. Mesmo sendo poucos, os editais de cinema são muito mais caros que o de teatro, por exemplo. Sim. E que se justifica, né? Claro. Você pagar uma pauta de um teatro é bem diferente de você ter que alugar equipamentos para um set de 2 semanas, mas realmente é muito pouco dinheiro para todo mundo tá sendo envolvido. Mas assim, desde janeiro a gente tem filmes brasileiros estreando muito bons, né? Sim, e fazendo muito sucesso, né? E gerando bastante pessoas indo ao cinema, como O Homem com H, o Saudade Fez Morada Aqui Dentro. E o Escafim Baiano, né? Plano 3. Tem os máximos do Oscar, né? Ganhamos nosso primeiro Oscar, que não é tudo isso, mas é importante. Né? Abre
uma perspectiva. Teve Cannes agora também, né? Exato, o Agente Secreto, Agente Secreto, né? que tá nessa expectativa dele vir, mas tem um Casabranca, tem um Sim. Oeste Outra Vez. Sim, né? exatamente. Tem filmes brasileiros. O Homem com H foi bom e ruim porque, assim, foi muito rápido, né? Foi, ele ficou muito... Eu tava vendo essa discussão, as pessoas falando o quão pouco ele ficou no cinema, sendo que ele tinha muita gente indo, Isso, muita gente indo. Muita gente pro cinema. Dentro desse processo. E, assim, do cinema brasileiro, o que é que você gosta mais, assim? Bom, atualmente, eu quero muito assistir o novo de Kleber Mendonça, Sim. de Agente Secreto. Sim. Eu gosto muito do Kleber Mendonça Filho e é fruto de um professor meu, da faculdade. Sim. Porque eu acho legal também a discussão de que a gente não sabe ainda se os filmes do Kleber Mendonça são realmente bons, porque a gente tá vivendo esse período ainda político. Sim. Né? Então, por exemplo, Bacurau, na sua época... Precisa do distanciamento. Ele precisava existir. Sim. E que só depois a gente vai saber o que ele acontece, né? Então, eu tenho um professor na faculdade... porque ele saiu, Bruno Safira. Sim. Que ele mostrou muitos filmes pra gente de Kleber Mendonça e que também me guiou um pouco pra... Eu gosto também de horror e gosto de uma coisa, realismo fantástico. Tá. Então, por exemplo, quando eu assisti O Som ao Redor, eu fiquei muito encantada com o quão experimental ele conseguia ser. Sim. Principalmente também em Retratos Fantasmas, que eu tive o prazer de assistir a estreia lá no Glauber, que ele tava lá. Sim. Eu peguei elevador com ele. Peguei elevador com ele. Peguei elevador com ele. Mas, atualmente atualmente eu tô assistindo pouquíssimos filmes. Sim, tava mergulhada no processo. Exato. Mas quando eu assistia filmes e eu era pessoa saudável, eu gostava muito de Kleber Mendonça Filho. Sim. E outros cineastas também, o Plano 3 Filmes, é uma coisa que eu quero mergulhar na filmografia. Sim. Eu gosto de fazer isso, Jonas... pegar um diretor e maratonar a filmografia dele pra poder entender a cabeça dele. Jonas do Circo Sem Lona, Filho de Boi. O Filho de Boi me emocionou muito. Me pegou muito. Foi o Filho de Boi que me fez querer assistir Saudade de Namorada Aqui Dentro e outros filmes deles, assim. Nossa. E que me faz, sempre que eu os encontro, ficar bem... Legal. E foram outros que foram entrevistados aqui também, né? Exatamente, que foram entrevistados aqui também, querido. Massa. Então, mas se você gosta de horror, terror, coisa assim, acho que é bacana que tem uma galera que é do horror, né, brasileiro. Sim. Você tem o Marcos Ultra, você tem a Juliana Roja, você tem Gabriela Amaral Almeida. Exato. Então, quando eu assisti Medusa no cinema, que eu agora esqueci o nome da diretora, que também é nacional, foi muito legal pra mim e que também serviu também como uma referência pra esse argumento. Esse argumento que eu mencionei de curta, ele é de terror. Então eu gosto realmente dessa mistura entre o experimental com o terror, assim, pra falar sobre outras coisas. E passando em baiano também, já fazendo a propaganda do Olho de Vidro também, né? Que é uma turma que faz também. Eles gostam muito de flertar com esse Verdade. Horror aqui. Mas é isso. Mas o que é que você acha, assim, passando por esse processo, né, que você passou, né, vindo, berço do teatro, caindo de paraquedas na faculdade de cinema para ajudar uma amiga, mergulhando nesse cinema e hoje agora, como é que você analisa nessa trajetória, até para inspirar essas pessoas, né, o que é que você aprende, né, disso tudo que você poderia refletir? Eu acho que o cinema, ele é tão legal porque ele é muito amplo. A falta de... Ontem mesmo, assistindo todos os... A mostra que foi de todos os filmes de conclusão de curso, eu só conseguia perceber a pluralidade de discursos e de forma de se contar, né? Sim. Eu, por exemplo, eu teria dirigido todos aqueles roteiros de uma maneira completamente diferente. Claro. E que eles também teriam feito o nosso de uma forma completamente diferente. E eu só acho muito legal todo mundo conseguir colocar na imagem o que sente e o que pensa. E que sim, é uma área muito difícil, mas é uma área muito corajosa também de você seguir. Sim. Você fazer o que você quer, como você vai se enxergar também, né? Sim. Pro resto da vida. Então, eu fico muito feliz de escolher viver essa aventura e gincana, que é o audiovisual. Mas nessa experiência que eu tive de tutoria e de monitoria, que eu tava em contato com os calouros, eu sempre conversava isso com eles, o quanto que eles eram corajosos. Não desanime o povo, sei lá, se isso era uma ajuda. Mas eu falava que eles eram muito corajosos. E que isso é uma coisa muito boa.
fazer o que você quer, mesmo que seja difícil, assim, né? Não tem como parar. E você tem algum conselho para dar para esses calouros ou essas pessoas que estão pensando em... Eu acho que é fazer mesmo. Fazer. Principalmente porque a gente sempre se acha meio burro, né? Meio ignorante perto da grandiosidade que a gente imagina que seja fazer um filme. Sim. E realmente, meu primeiro trabalho de faculdade eu não mostro pra ninguém, sabe? Eu não tenho um monte de vergonha. E esse agora eu vou ter o maior orgulho de mostrar pra todo mundo. Que bom, né? Então eu cresci muito durante o processo. Eu até, nos meus agradecimentos do TCC, eu coloquei que nos meus anos de faculdade me ensinaram não somente sobre cinema, Sim. mas sobre frustrações, sobre frutos. Você fazer um filme e ele não ficar como você quer é muito frustrante. Bastante. E você começar a estudar como você pode fazer outro dar mais certo. Mas é uma pesquisa e que eu definitivamente estou bem no início dela também. Sim. Mas que é muito legal Maravilha. ter começado. Que massa, Vitória. Então, sucesso para você na sua carreira. Obrigada. Né? Muitos filmes venham ainda, muitos festivais e muitas histórias a serem contadas. Agradeço pela sua presença aqui. Obrigada. Convido o pessoal para te seguir, te conhecer, saber onde é que te encontra. É aqui? É. Ok. Então, meu nome é Vitória Paquelê, meu Instagram é vpaquelê, mas o curta e todas as informações desse curta, chamado Sol Sempre Está, roteiro e direção por mim e por Diego Borges, está no Coletivo Morfose, @Coletivo Morfose. E você pode ter todas as informações lá, inclusive de próximas mostras e próximos festivais que a gente, em breve, espero, estejamos expondo o nosso filme. Obrigada. Maravilha. É isso, sucesso para você. Obrigada mais uma vez. E obrigada a você também pela presença. Não esquece de seguir o Prosa Cinéfila, indicar para os amigos e até a próxima.